O Jürgen Klopp pode chegar para assumir o lugar do Álvaro Arbeloa no Real Madrid e o plano dele para potencializar o Vini Júnior e o Mbappé vai deixar a Europa em choque total. Esqueça o estilo mais rígido e travado que o Arbeloa implementou desde que assumiu o trono merengue, porque se o alemão desembarcar em Madrid, o Santiago Bernabéu vai presenciar a maior revolução de intensidade de toda a sua história. O bicho pegou porque o Klopp tem a receita exata para fazer o Vini Júnior virar um finalizador implacável e colocar o Mbappé para destruir defesas como ninguém nunca viu. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar como o Real Madrid do Klopp atropelaria qualquer adversário e quem seria o falso 9 ideal para esse esquema. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu hype e comenta aqui embaixo. O Klopp é o cara certo para o lugar de Arbeloa no Real Madrid? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, vamos lá rapaziada, pra gente começar essa análise precisamos entender o momento atual do Real Madrid. O Álvaro Arbeloa assumiu o comando técnico e trouxe uma filosofia de mão de ferro focada no coletivo e em um sistema tático muito rígido. No entanto, o time tem sentido falta daquela agressividade e intensidade que sobrava nos tempos de glória na Champions League. E é exatamente nesse cenário de transição que o nome de Klopp surge como uma sombra perfeita no Bernabéu. O estilo de trabalho do alemão não é apenas sobre tática, é sobre a alma e pressão constante. Para o Real Madrid, que tem sofrido com a falta de consistência física em alguns jogos decisivos, o Klopp seria o choque de energia necessário. No meio dessa história, o Vini Júnior seria o maior beneficiado, pois ganharia um sistema que favorece o seu 1 contra 1 em alta velocidade, sem as amarras táticas que o Arbeloa às vezes impõe, permitindo que o brasileiro voe livre no ataque merengue e decida partidas com muito mais frequência no seu dia a dia. Mas, pra gente poder imaginar esse Real Madrid do Klopp, a gente tem que voltar lá no auge dele no Liverpool. Pois é, você lembra daquela final histórica da Champions League? Então, o Klopp mandou a campo uma formação que mudou o jeito de ver o futebol moderno. Com Alisson no gol, Van Dijk liderando a zaga e laterais voando, o time era uma máquina de criar chances infinitas. O meio-campo com Fabinho, Wijnaldum e Henderson era o pulmão que permitia que o trio de frente fizesse mágica absoluta no campo de ataque. Roberto Firmino como falso 9, Mané na esquerda e Salah na direita formavam um ataque onde os pontas eram os artilheiros principais. Esse modelo é exatamente o que o Real Madrid busca hoje para encaixar Vini e Mbappé no mesmo tabuleiro tático. O segredo daquele time era como os meias trabalhavam dobrado para dar liberdade total aos gênios da frente. E é essa dinâmica de sacrifício coletivo que o Klopp traria para o Real Madrid, elevando o nível de competitividade a um patamar que o Arbeloa ainda busca atingir na liga. Mas o ponto crucial do modelo do Klopp é o comportamento dos seus laterais. E no Real Madrid isso seria uma verdadeira revolução. Agora que o Arnold já veste a camisa merengue, o reencontro com o técnico que o transformou em estrela mundial seria o cenário perfeito. No esquema do alemão, o Arnold não é apenas um defensor. Ele é o principal garçom e o motor criativo do time. Ele dá amplitude total ao campo, permitindo que os pontas cortem para dentro e joguem como centroavantes letais. No Real Madrid atual, o Klopp teria a missão de fazer o Arnold repetir a fúria ofensiva que tinha no Liverpool, servindo o Vini Júnior e Mbappé com cruzamentos perfeitos. Além disso, o Klopp exigiria o mesmo nível de entrega de nomes como Fran Garcia ou Carreiras na esquerda. Sem laterais que atacam um corredor com força e qualidade técnica, o esquema do Klopp não funciona. Eles são as peças que liberam espaço para o drible do Vini Júnior brilhar sem marcação dupla. Bom, mas e o meio-campo do Klopp? Ele vai funcionar mais ou menos como um seguro de vida para ele. No Liverpool, Fabinho e Henderson precisavam cobrir cada centímetro do gramado, protegendo as costas dos atacantes que não tinha tanta obrigação defensiva. No Real Madrid, o Klopp encontraria o material humano perfeito para executar isso com perfeição. Imagine um trio com Tchouaméni fazendo o papel de cão de guarda, Valverde sendo um motor ultra intenso e o Camavinga ou Arda Güler trazendo a técnica refinada para a saída de bola. Pois é, esse trio teria que trabalhar em dobro sob o comando do alemão para compensar o brilho das estrelas lá na frente. O Klopp exige meias que saibam desarmar e armar no mesmo segundo, mantendo a equipe compacta e curta ao mesmo tempo. É o trabalho de operário em prol do brilho de Vini Júnior e Mbappé. Com o Klopp, o Valverde pararia de ser apenas um grande jogador para ser reconhecido como o melhor volante do mundo pela sua capacidade de cobrir buracos e aparecer na área adversária. Mas o maior problema que o Klopp teria que resolver em Madrid é um problema que o Arbeloa ainda não conseguiu resolver. Pois é, a falta de intensidade defensiva constante. Existe um indicador chamado PPDA, que mede quantos passes o adversário troca
antes de sofrer uma pressão. No áudio do Liverpool de Klopp, o número era baixo, cerca de 7 passes, o que mostra um time que sufoca o rival. Já o Real Madrid nas últimas temporadas sob o comando de Arbeloa bate quase 10 passes permitidos. No futebol de elite, essa diferença é um abismo. Significa que o adversário tem tempo de pensar e organizar o jogo. O Klopp, chegando em Madrid, teria a missão de baixar esse número drasticamente, forçando o erro do oponente em no máximo 6 segundos após a perda de bola. E é esse abafa que torna o time dele tão perigoso e bem letal. Se o Real Madrid conseguir recuperar essa fome de bola no campo de ataque, o Vini Júnior passaria a receber passes muito mais perto do gol, o que seria o fim para qualquer zagueiro que tenta se aventurar. Muita gente confunde GG Pressing com pressão comum, mas o Klopp elevou isso a um nível de pânico para o adversário. No GG Pressing, o foco total é o portador da bola e as linhas de passe imediatas, criando um caos organizado. 3 ou 4 jogadores saltam no portador ao mesmo tempo, induzindo o erro por puro desespero. Vimos isso naquela semifinal histórica entre Liverpool e Barcelona, onde os jogadores do Klopp não se importavam em deixar nomes livres se pudessem esmagar quem estava com a bola naquele exato momento. Essa dinâmica existe um preparo físico de outro planeta, e é uma leitura de jogo que o Arbeloa preza, mas que o Klopp executa com muito mais agressividade. No Real Madrid, o Klopp ensinaria Bellingham e Rodrigo a serem os primeiros gatilhos dessa pressão interna. Quando o adversário tenta respirar, o time do Klopp já deu o bote e recuperou a posse. É o futebol agressivo, destruindo a calmaria e a organização dos sistemas defensivos tradicionais na Europa hoje. Nesse universo de pressão e intensidade total, o uruguaio Federico Valverde ganha uma importância de capitão tático dentro de campo. O Valverde já é conhecido mundialmente por desarmar armando, sendo um motor que não para de correr um minuto sequer. Para o Klopp, ele seria o jogador dos sonhos absoluto, o sucessor definitivo de Henderson, mas com muito mais recurso técnico e poder de finalização. Valverde tem a explosão necessária para saltar na pressão alta, roubar a bola e ele mesmo conduzir o contra-ataque mortal. Em um time que prioriza a verticalidade e a recuperação rápida de posse, o jogo do uruguaio se encaixaria como uma luva de veludo. Ele seria o equilíbrio perfeito entre a defesa sólida e o ataque explosivo que o Real Madrid precisa. Com o Klopp, o Valverde elevaria seu status para ser o cara que dita o ritmo da pressão merengue, transformando o Real em uma equipe que não apenas tem a bola, mas que é grid e cansa o adversário fisicamente durante todo o tempo da partida agora. Mas a grande sacada do Klopp no Real Madrid seria a forma como ele vai redesenhar os papéis de Vini Júnior e Mbappé nesse quadro tático. Pois é, no Liverpool, Mané e Salah começavam bem abertos nas pontas, mas atacavam por dentro o tempo todo. Ocupavam o espaço central como verdadeiros atacantes de área. O Vini Júnior já faz um pouco disso no sistema atual do Arbeloa, mas com o Klopp isso viraria a lei principal do jogo merengue. O Vini seria o novo Mané, partindo da esquerda para infiltrar nas costas da defesa com uma frequência muito maior e mais perigosa. Já o Mbappé ocuparia o corredor da direita, emulando o jogo do Salah, cortando para a perna boa e finalizando com precisão. A ideia é que esses dois craques não fiquem presos tentando driblar na linha de fundo. Eles devem ser os caras que recebem a bola no facão para decidir a partida. Com a velocidade absurda desses dois, o Real Madrid teria um contra-ataque mais letal e assustador de toda a história do futebol mundial, sem nenhuma dúvida. Para que o Vini e Mbappé brilhem como Mané e Salah, o Klopp precisa desesperadamente de um Roberto Firmino. O falso 9 é o coração inteligente e o cérebro desse esquema tático do alemão. É o cara que sai da área, atrai os zagueiros e abre um buraco gigantesco para os pontas e infiltrarem no gol. No elenco atual do Real Madrid, o nome mais óbvio para essa função é o de Bellingham. O inglês tem um perfil físico e técnico perfeito, é forte, inteligente, sabe jogar de costas para o gol e tem uma leitura de espaços que poucos no mundo possuem. Ele baixaria para a zona morta entre o meio e a defesa do adversário, deixando os zagueiros em dúvida sobre quem deve acompanhá-lo. Outra opção seria o Rodrigo, que tem uma qualidade no passe curto e na movimentação. O Firmino no Liverpool fazia mágica sem precisar de muitos toques na bola. Ele trabalhava para o time. Se o Bellingham assumir esse papel do arquiteto central, o ataque merengue ganha uma imprevisibilidade que o tornaria invencível na Europa.
Mas a gente também não pode esquecer do talento do prodígio do Arda Güler visando esse novo Real Madrid do Klopp. O jovem turco emula muito bem o que era a criatividade técnica e a visão de jogo de Wijnaldum ou até Philippe Coutinho no início da jornada de Klopp na Inglaterra. O treinador alemão adora jogadores que têm a pausa e a qualidade de passe necessária para quebrar as linhas de pressão mais fechadas. O Güler poderia atuar como esse terceiro homem de meio campo criativo, trazendo a magia e a invenção que o Real precisa quando a intensidade física não for o suficiente para furar uma retranca adversária. O Klopp é mestre em desenvolver jovens talentos e transformar promessas em jogadores de elite mundial em muito pouco tempo. Sob o comando do alemão, o Arda Güler ganharia uma disciplina tática e um vigor defensivo que ele ainda não tem com o Arbeloa, transformando-se em um meia completo que o mundo inteiro pararia para assistir no Santiago Bernabéu em todas as partidas. Bom, na zaga, o Klopp estaria no verdadeiro paraíso dos treinadores. Ele teria à sua total disposição Rudiger e Éder Militão, uma dupla que é, sem dúvida, muito mais equilibrada que Van Dijk e Matip em 2019. O Rudiger tem exatamente a agressividade, a força física e a velocidade que o esquema de pressão alta do Klopp exige de seus defensores. Ele é o cara que não tem medo nenhum de perseguir o atacante adversário até o meio-campo para fazer o desarme antes que a jogada cresça. O Militão traz a cobertura rápida e a qualidade na saída de bola longa que o Klopp ama para pegar os pontas em velocidade. No Liverpool, o Van Dijk era o mestre desses lançamentos. No Real Madrid, o Militão e o Rudiger fariam o mesmo papel. Essa segurança defensiva absoluta é o que permitiria que o Real Madrid jogasse com as linhas lá no alto, sufocando o oponente no seu próprio campo de defesa e transformando o Bernabéu em um território proibido para qualquer rival europeu hoje em dia. Bom, no fim das contas, o Klopp no Real Madrid é o sonho de qualquer fã de futebol que gosta de espetáculo e intensidade. O alemão tem a mentalidade de vencedor que combina perfeitamente com o peso da camisa branca, e o seu modelo de jogo é a cura definitiva para a falta de brilho tático que o time às vezes apresenta sob o comando de Arbeloa. Se o Klopp conseguir implementar o seu futebol de pressão em Madrid, mantendo o Arnold e os outros laterais voando e fazendo o Vini Júnior se tornar o finalizador que o mundo espera, ninguém vai conseguir segurar esse Real Madrid. O futebol europeu voltaria a ter um dono indiscutível e temido por todos os clubes. O sistema de falso 9 com Bellingham e os pontas infiltradores transformaria o ataque em algo lendário para as próximas gerações. A história está aí para ser escrita, e se o Real Madrid decidir contratar o mestre alemão, prepare-se, o gigante vai voltar a moer adversários com uma velocidade nunca vista. Mas e aí, na sua opinião, o Klopp é o nome certo para o Real Madrid? Quem você escolheria para ser o falso 9 desse esquema? Bellingham ou Rodrigo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.